Meninos, boa noite. Vamos lá para a nossa sexta aula. Hoje, dia 15 de setembro de 2020. Meu negocinho. Bom, gente, a gente falou na última aula sobre os elementos que constituem o Estado, né? E eu tô batendo nessa tecla porque realmente vocês têm que saber essa diferenciação, beleza? Bom, recapitulando. Na última aula a gente estava falando, né, sobre o Estado moderno, é o Estado que a gente vive hoje, e dos três elementos que constituem esse Estado moderno, que é o povo, o território e o poder, beleza? Muitos livros esse poder tá como soberania, que é como se fosse sinônimos mesmo. Então, se tiver soberania, entendem, para vocês entenderem como poder, tá bom? Vou apagar aqui para não ficar tão confuso. Aqui, gente, eu vou colocar alguns conceitos para vocês, mas vamos ficar nessa primeira tela aqui para eu falar de uma forma mais simples para a gente entender. Povo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o povo. Gente, povo, quando eu falar em povo, vocês lerem isso, é o vínculo jurídico que os habitantes de um território vai estabelecer com o Estado. Então, quando eu falar em povo, vocês vão pensar em vínculo jurídico. Esse povo, ele está ligado ao Estado, por quê? Por leis, beleza? Muita gente fala como se fosse a mesma coisa, povo e população, mas não é a mesma coisa, gente. Vocês têm que saber essas diferenças. Povo é totalmente diferente de população, que é totalmente diferente de nação. Então, são três coisas: povo, população e nação. Se eu perguntar assim para vocês, nação é um elemento que constitui o Estado? Não, gente. Povo é. Se eu perguntar assim na prova, população é um elemento que constitui o Estado? Não, né, gente? Porque a gente sabe que o que constitui um Estado? Povo, território, poder ou soberania. Tem gente que chama o poder de soberania. Beleza? Então, eu vou tentar simplificar esses significados de povo, população e nação. A gente já viu, né, que povo é quem tem um vínculo jurídico com o Estado. Já a população, gente, quando eu falo população, vocês vão lembrar do quê? Número. População é um número. Nada mais que isso. É um critério quantitativo, de quantidade. Então, quando a gente fala da população, a gente se refere ao número de habitantes. Por exemplo, qual que é a população do Brasil? Eu não sei qual que é, mas vamos supor 10 milhões. Não, muito mais que isso, né? 100 milhões. Não tem noção de quanto que é a população brasileira. Mas é um número. Apenas isso, beleza? Já a nação, quando a gente fala em nação, isso vai estabelecer um vínculo moral com o Estado. É aquela sensação de pertencimento que nós estabelecemos com esse Estado. É o patriotismo, a minha nação, quando você bate no peito, é aquele sentimento de honra. Beleza? São essas principais diferenças. Só para não confundir. Deixa eu apagar aqui só para ficar bem claro. Então, povo é o primeiro elemento constitutivo do Estado e muita gente confunde população com povo, muita gente confunde nação com povo, mas a gente acabou de ver as diferenças. O povo é o vínculo jurídico dessas pessoas com o Estado, população é um mero critério quantitativo, nação é aquele sentimento de pertencimento, de patriotismo, de honra. Beleza? Ok, vamos passar para o segundo elemento que constitui o Estado, que é quem? O território. Vou desligar meu celular aqui, o povo me deixa trabalhar. Só um minutinho, gente. Pronto. Território. O que é o território, gente? Ele é o segundo elemento, né, que constitui o Estado. E como eu falei na última aula, o território traz limites.
né? Vamos supor que esse aqui é o mapinha do Brasil. Esse é o limite territorial do Brasil. Mas limite para quem? É para o povo que tá aqui, né, gente? Por exemplo, tudo que acontece nesse território, fica nesse território. Tudo que acontece no Brasil, fica no Brasil. Por exemplo, eu dou uma ordem. Até onde essa ordem vai? Até esse limite territorial. A nossa ordem não vale para o Chile, por exemplo, para o Uruguai, por exemplo, para o México, por exemplo. Beleza? Então, o povo, né, dentro desse vínculo jurídico que estabelece o Estado, pertence a esse território aqui delimitado. Território é o local onde vai acontecer as decisões políticas de um Estado que vai incidir sobre o povo. Beleza? Vocês estão vendo que uma coisa casa com a outra? Território é fácil, né? Vamos lá, vamos passar para o outro. Agora a gente vai falar sobre o terceiro elemento que constitui o Estado, que é o poder ou soberania, tá? O poder nós podemos encontrar em alguns livros, igual eu já falei, como soberania, são sinônimos e elas caminham juntos, essas palavras. A gente depois vai ver direitinho aqui no slide o que é o poder e o que é a soberania. Tem uma diferençazinha, mas a grosso modo pode-se usar os dois como sinônimos. O poder, gente, ele vai dar aquele elemento ordem, de organização. O poder, ele existe para organizar um Estado. Porque pensa, tem que existir um poder para controlar, para coordenar um povo, né, gente? Imagina se não tivesse lei. Imagina se não tivesse regra de conduta. Imagina se a sociedade, cada um dentro da sociedade pudesse fazer o que bem entendesse, né? Ia virar uma bagunça. Vocês lembram quando a gente falou de sociedade, né? Que tinha que ter organização e ordem? Quem garante a organização e ordem? O poder, o terceiro elemento. Beleza? Agora vamos ver o conceito arrumadinho de cada um. Povo. Habitantes de um determinado território que travam relações entre si e vínculo jurídico com o poder em sentido amplo. Trata-se das pessoas que guardam em comum o fato de estarem sobre o mesmo regime de poder estatal, dentro de um mesmo esquema de soberania. Povo é diferente de população, que é diferente de nação. A palavra população está relacionada a um número, critério quantitativo. Usa-se esse termo, então, dá-se ênfase às numerosas pessoas de um determinado local. Por exemplo, aquele local é muito populoso, ou seja, tem muita gente. Já a nação está relacionada a um vínculo moral, cultural, de identidade dos indivíduos entre si e com seu Estado. Por exemplo, nação. O Brasil é uma nação muito acolhedora. Vocês entendem que ele está falando da cultura do brasileiro, de ser acolhedor? Beleza? E tem mais relação com sentimento afetivo, de pertencimento, patriotismo em relação ao próprio país, às próprias origens, à própria cultura e aos próprios costumes. Já o território é determinada região geográfica onde se encontra o povo e o seu estado. Serve de limitação ao povo e ao poder, no sentido de dar abrangência pré-definida a estes. É o local onde se estabelece a soberania, local em cujos limites ocorrem decisões políticas do Estado que vão incidir sobre quem? Sobre o povo. O território é elemento doador da ordem, então, por meio de estabelecer limites ao poder do Estado e à livre circulação e estabelecimento do povo. Cria-se uma ordem essencial para que se tenha claro até onde deve incidir deveres e obrigações, tanto do povo quanto do seu Estado. Por exemplo, gente, para vir no Brasil, qualquer pessoa entra. Para ir para os Estados Unidos é assim? Não, né, gente? Que eles são mais criteriosos com aquelas pessoas que adentram o território deles. Se o Brasil quiser fazer a mesma coisa, pode falar, olha, para entrar no Brasil tem que passar por um procedimento de visto e vai ser tão criterioso quanto nos Estados Unidos? Pode, gente, mas não é o que acontece. Por quê? Cada território manda o chefe de governo, o chefe de Estado. Terceiro elemento, poder. O poder consiste na faculdade, quer dizer, na escolha,
do Estado de estabelecer ordem e organização do seu povo, regulamentando suas relações dentro do território e tomando decisões de caráter comercial, organizacional, econômico, político, etc. A soberania, que é usada como sinônimo de poder, por sua vez, trata-se do poder político e de decisão dentro do território nacional e contra a intervenção de poderes externos, em especial no que se refere à defesa dos interesses nacionais. Também refere-se, então, à afirmação de um determinado Estado perante outro Estado, de forma que um Estado não possa exercer seu poder dentro do território e sobre o povo de outro. Eu posso querer exercer meu poder sobre o povo dos Estados Unidos? Não, né, gente? É exatamente isso que está falando esse parágrafo. Vamos fazer um exercíciozinho mental. Na verdade, o exercíciozinho mental não. Na hora de vocês fazerem um resumo, imagine que eu vou perguntar assim na prova. Explique os 3 elementos constitutivos do Estado: poder, povo, território, poder. Coloca na frente o conceito de cada um desses para vocês entenderem. Pode colocar de forma simplificada, de uma forma que vocês saibam explicar. Beleza? Boa aula. Por favor, foquem nisso, que isso é muito importante para o próximo passo que a gente vai dar. Boa noite. Qualquer dúvida, eu tô aqui.